E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje é dia de final da Libertadores entre Atlético Paranaense e Flamengo e eu resolvi aproveitar esse clima, que a gente inclusive tem muita saudade, para falar sobre um jogador do Cruzeiro que estará envolvido na decisão. Ou melhor, ele ainda não é jogador do Cruzeiro, mas será a partir de janeiro. Eu estou falando de Anderson Silva da Paixão, goleiro de 24 anos, que provavelmente ficará no banco do Atlético Paranaense. Ele é reserva do Bento, mas já jogou 14 vezes pelo Furacão durante essa temporada 2022. Se precisar, ele tá a postos. Segundo todos os principais veículos que cobrem o Cruzeiro, os setoristas, o Anderson tem um pré-contrato com o Cruzeiro e será nosso atleta a partir do dia 1º de janeiro. E eu vou aproveitar para falar então sobre essa contratação, a história de carreira desse jogador, mesmo que ele ainda não tenha sido oficializado, mas vai ser daqui a pouco. O Anderson é cria da categoria de base do Palmeiras e se destacava desde muito jovem, tanto que em 2013 ele esteve na seleção brasileira no Sul-Americano Sub-15. Eu não encontrei estatísticas detalhadas de cada temporada do Anderson lá na base do Palmeiras, mas é fato que ele seguiu toda a sua formação no clube até 2018, que foi o seu último ano de categoria de base, e ele foi o goleiro titular do Sub-20 do Palmeiras durante toda a temporada. E somando aí Copa São Paulo, Supercopa, Paulistão e Brasileiro Sub-20, o Anderson jogou 51 partidas e tomou 44 gols, e ele ergueu 2 troféus nessa temporada, tanto o Paulistão quanto o Brasileiro Sub-20, né? A base do Palmeiras é muito boa, isso aí todo mundo sabe, e ele até chegou a ficar no banco em algumas partidas do time profissional do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, num jogo contra o Santos e outro contra o Atlético Mineiro, mas não entrou em campo. Na temporada 2019, o Anderson não poderia mais jogar na categoria de base, então ele acabou sendo emprestado pelo Palmeiras ao Santa Cruz. Chegou para ser goleiro reserva, ficou nessa condição até fevereiro, quando o goleiro titular se lesionou, o Anderson entrou para não sair mais. Ele disputou com a camisa do Santinha Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Em 35 partidas ele tomou 44 gols e a sua passagem pelo Santa teve fim porque o clube não conseguiu se classificar para a fase final da Série C, ficou um ponto abaixo do Confiança, que foi o 4º colocado no grupo, então o Anderson voltaria para o Palmeiras, mas estava em reta final de contrato, foi cedido ao Atlético Paranaense, onde não jogou nessa temporada 2019, só ficou no banco, mas iniciou o Campeonato Paranaense de 2020 como o goleiro titular do Furacão. O Atlético Paranaense, que sempre faz aquele esquema de botar um time sub-23 no campeonato estadual. O Anderson foi titular em 5 partidas no Campeonato Paranaense, depois entrou um rapaz chamado Gabriel Mesquita, que também está aqui no Cruzeiro, e jogou 3 partidas desse campeonato estadual, e aí depois o Santos, que era o goleiro titular do Furacão, assumiu a camisa e foi até a reta final de temporada. E é interessante isso, né? O Gabriel Mesquita e o Anderson trabalharam juntos no Atlético Paranaense, eram goleiros reservas no mesmo período, algo que deve acontecer mais uma vez no Cruzeiro em 2023, porque o dono da camisa 1 é o Rafael Cabral. E no meio de 2020, o Atlético Paranaense contratou o Jandrei, goleiro que atualmente está lá no São Paulo. Então eles tinham o Santos e o Jandrei. Com isso acabaram emprestando os 2 goleiros mais jovens, né? O Gabriel Mesquita foi cedido ao Guarani para a disputa da Série B e o Anderson foi jogar no Náutico, que também estava na Série B do Campeonato Brasileiro. E o empréstimo do Anderson realmente foi bem no finalzinho do ano, tá? Porque em outubro de 2020 ele ficou no banco do Furacão num jogo contra o Peñarol. Foi aquela temporada muito afetada por causa da pandemia, então a estreia dele pelo Náutico foi no dia 25 de novembro, já na 23ª rodada. Ele não sofreu gol num jogo contra o Vitória e foi titular em todas as partidas até a última da Série B. Enfrentou o Cruzeiro e não tomou gol, inclusive. Em 21 partidas ele tomou 17 gols. O bom desempenho no Timbu fez o Atlético Paranaense trazer o Anderson de volta e dar a ele mais alguns jogos no Campeonato Paranaense. Oportunidade que, por exemplo, o Gabriel Mesquita não teve, né? O Gabriel Mesquita já foi em definitivo para o Guarani em 2021. O Anderson jogou 8 partidas do Campeonato Paranaense, sofreu 8 gols, e o cenário daquela temporada anterior, dele ir para o Náutico no final do ano, se repetiu. Dessa vez ele chegou no Náutico numa fase ainda mais avançada, no mês de outubro, na 28ª rodada da Série B, e sempre que esteve no Timbu ele foi titular. Com ele o time já emplacou 3 vitórias, depois teve alguns jogos meio pelada, que tomou um monte de gol, tipo
tipo a derrota pro Brusque, que foi 4-3. E quando a gente pega as estatísticas dessa temporada 2021 na Série B, ele jogou só 11 vezes pelo Náutico, fez 50 defesas e tomou esses 18 gols, o que mostra que o Anderson tomou muito gol, mas a bola chegava demais e ele também fez boas defesas. Para essa temporada 2022, a história se repetiu em parte, né? Ele voltou pro Atlético Paranaense, foi o goleiro no campeonato estadual mais uma vez. Em 9 jogos no campeonato estadual ele sofreu 7 gols, o time estava vivo na competição enquanto ele estava jogando, mas já com o titular Santos jogando, o Atlético Paranaense caiu pro Coritiba aí nas semifinais do Paranaense. O Anderson foi reserva por muito tempo desde então, em todos os jogos do Brasileiro, também da Libertadores. Recebeu a sua primeira chance num jogo do Campeonato Brasileiro, que o Atlético Paranaense tomou 5-0 do Flamengo, mas foram 4 gols de escanteio. Depois teve boas atuações contra Ceará e Fluminense, jogos em que ele inclusive não tomou gol, e foi o titular também no empate por 2-2 contra o Cuiabá e na recente derrota por 3-1 para o Palmeiras. Então, pegando apenas o Brasileiro, o Anderson jogou 5 partidas da Série A, tomou 10 gols, uma média horrorosa de 2 gols sofridos por partida, mas não dá pra gente culpar tanto o goleiro também, porque o Atlético Paranaense em todos esses confrontos que ele atuou, jogou com time reserva. E se o Endrick, né, o menino do Palmeiras, virar aquilo que realmente promete, que todo mundo fala sobre ele, daqui a alguns anos o Anderson pode falar orgulhoso num boteco que os primeiros gols do Endrick como profissional, quem tomou foi ele. Pegando algumas estatísticas detalhadas do Anderson nessa temporada de Série A, né, que são só 5 partidas, como eu citei, 10 gols sofridos, ele fez 20 defesas. Em média, 4 defesas por partida, né? Catou aí 67% do que foi na reta do gol. Convenhamos que não é o ideal, é um número abaixo do que ele mostrou em clubes anteriores. E um ponto que me chamou a atenção é que o acerto de passe do Anderson nessa temporada de Série A não é bom. Ele tem só 51% de acerto. E como a gente sabe, o Cruzeiro, a comissão técnica do Pessolano, preza muito que o goleiro saiba jogar com os pés. É relevante falar que o Anderson é um goleiro canhoto. Os outros 3 goleiros que a gente tem no elenco, né, Rafael, Gabriel Mesquita e Denevis, são destros. E ele me pareceu hesitar bastante quando a bola chega no pé direito, tá? Não é que ele seja brilhante utilizando o seu considerado pé bom, né, mas com a perna direita ele tem dificuldade. Mas eu acho que o Anderson pode ser uma contratação interessante para o Cruzeiro, porque a gente vê que é um goleiro jovem, que tem boa envergadura, 1,90 m de altura, tá chegando ao Cruzeiro livre, né, uma contratação sem custos, o salário certamente está dentro da realidade do clube, ele é um goleiro formado numa escola muito bem conceituada, né, o Palmeiras forma grandes goleiros, e quando a gente considera que o auge técnico dos goleiros costuma ser um pouco mais tardio, né, normalmente ali entre os 28 e 32 anos, acho que as virtudes que o Anderson mostrou até o momento são indícios de que ele pode sim se tornar um grande goleiro, pode fazer sucesso aqui com a camisa do Cruzeiro, acho uma boa aposta. Talvez a chegada dele implique, por exemplo, num empréstimo do Denevis, né, para que ele possa ganhar mais rodagem em outro clube, algo que eu acho que pode ser muito positivo desde que o Cruzeiro renove o contrato do Denevis, para não correr o risco que o Atlético Paranaense acabou sofrendo agora, né, de perder o jogador de graça no fim do vínculo. Mas até analisando o histórico dos goleiros reservas que a gente tem, lá no Atlético Paranaense, disputando posição com o Gabriel Mesquita, o Anderson estava na frente, né? Lá no Furacão ele era considerado um goleiro melhor que o Mesquita, então me parece ser uma melhoria no nosso elenco. Estão colocados alguns dados aí sobre o nosso novo goleiro Anderson e eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que acharam dele, se foi uma boa contratação ou não, analisando esses lances. E se gostou do vídeo, também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!